Demais, né, pessoal? Demais, os homens aí se arrumando cada vez mais. Sendo vaidosos também, né? Agora nós vamos virar a página, falar de alimentação, na verdade, de como armazenar os nossos alimentos e aumentar o seu tempo de validade sem perder a qualidade no seu sabor, aroma ou valor nutricional. Eu recebo no estúdio a nutricionista Samira Menegais. Ela que é especialista em dieta renal, né? Ela tem uma bagagem bem bacana aí que a gente vai aproveitar em outras oportunidades. Mas que hoje nós vamos falar sobre isso. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Gisele. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com você. Antes pela internet e hoje no estúdio. Isso, melhor, que bom, né? Melhor desse contato humano. Saudades disso, né? Sente a alegria, né? A energia da pessoa é muito importante. Agora, qual o erro mais comum das pessoas na hora de guardar as frutas e verduras? A gente percebe em consultório, pelas dúvidas das pessoas, o local de armazenamento e muita gente acaba guardando na sacola que trouxe do mercado ou coloca todas as frutas juntas, não tem uma separação por região, porque na geladeira, quanto mais, como as frutas, algumas devem ser armazenadas mais em ambiente, porque elas não precisam da umidade, da temperatura da geladeira. E quando a gente coloca no lugar errado, ela vai apodrecer mais rápido, ou ela vai perder sabor. Banana, por exemplo, a gente não pode colocar na geladeira. Tem gente que é assim, para durar mais tempo, eu vou colocar na geladeira. Ela pode até durar mais, mas vai perder o sabor. E daí já não vai ter aquele gostoso de comer a banana, o sabor da banana, né? É que tem muitos costumes que a gente acaba herdando dos nossos pais, dos nossos avós, a gente vai seguindo. Por isso que eu trouxe aqui a nutricionista para explicar certinho, porque eu vejo, inclusive vejo que as pessoas cometem erros, eu inclusive, né? Agora, vamos lá. A questão da higienização da geladeira. Vamos começar por isso, que eu sei que você estava falando que é um erro também muito comum das pessoas, né? Não limpam antes de colocar. Isso. O ideal é que a gente higienize a geladeira a cada 15 dias. Geralmente as pessoas não... A gente tem o comum de guardar na geladeira correndo e não faz esse primeiro passo. Então, o ideal é a gente lavar detergente neutro, sem cheiro, até para não deixar o cheiro na geladeira e passar para os alimentos. Um paninho com detergente neutro, bem torcido, passar antes de fazer as compras, antes de colocar os alimentos na geladeira. Além disso, também é importante que freezer, a gente observe se ele está descongelando, como que está o funcionamento, evite de colocar toalhas que atrapalham na circulação de ar, que também não vai refrigerar o nosso alimento como a gente espera que faça. E os próprios alimentos mesmos, por exemplo, ovos. A gente não deve colocar na porta da geladeira, que também é um erro que... mas o compartimento tá ali. Mas tem as bandejinhas dos ovos. Mas, na verdade, elas estão ali, mas alguns têm até os desenhos, né, dos ovos. Mas o ideal é a gente colocar mais pro meio ou mais próximo. Por quê? Porque assim, a troca de temperatura faz com que o ovo estrague mais rápido. Então ele tem que ficar, há 7 dias ele consegue ficar no nosso armário fechadinho da luz, protegido da luz, isso é importante. E caso eu queira ficar um pouquinho mais, eu vou comprar para 15 dias. Aí armazenar dentro da geladeira, mas fechado e sem o contato também dos ovos com a temperatura ambiente. Então, num pote de vidro de preferência e tapado, no cantinho ali, do meio para baixo. Que muitas pessoas fazem errado. Agora, vamos lá. A gente falou da limpeza. Será que você limpa a cada 15 dias? Pessoal, vamos limpar agora, a gente já sabe. Agora, a gente está falando de frutas e verduras. Quais devem ficar na geladeira e quais na fruteira? Depende do tempo que a gente quer também utilizar. Aí eu fiz as minhas compras para 15 dias. Eu posso colocar a maçã na geladeira. A maçã fora do ambiente, ela dura 15 dias. Dentro da geladeira, ela pode durar até 30 dias. Então, não necessariamente... Depende muito de como está o estado do alimento também. Eu tenho uma uva. Se eu quero que ela continue amadurecendo, eu deixo ela no ambiente. Eu quero segurar um pouquinho. Ela já está numa temperatura, já está num tempo bom para degustar. Vou colocar ela dentro da geladeira. Tomate a gente não deve colocar na geladeira. A gente deve colocar ele na fruteira com a parte, com a mundinha pra cima. Mas eu gosto geladinho. E aí? Mas assim, pela umidade da geladeira, ele vai amadurecer mais rápido na geladeira do que dentro da temperatura ambiente. Gente, eu boto tomate direto na geladeira. Lavo e boto. Mas coloca na bandeja lá embaixo? Na bandeja lá embaixo. É menos pior. Menos Menos mal. Não é tão ruim. Mas assim, ainda assim, tu vai conseguir fazer com que ele amadureça mais rápido. Por quê?
No caso do tomate? Pela temperatura mesmo, a temperatura fria dele, porque na temperatura ambiente a gente não tem tanta umidade. Então vai circular mais o ar, vai ter mais oxigênio. Ele demora mais para amadurecer. Então, assim, eu acho que a gente tem que ir mais pelas exceções, então. Porque, no geral, tudo que você quiser manter por mais tempo, você coloca na geladeira. E aquilo... Mas tem algumas coisas que não podem, né? Como você falou, do tomate... Banana, melancia. Melancia, a menos que a gente corte ela. Se ela estiver inteira, também, né? Pra caber na geladeira, melancia. Mas, eu já botei. Mas pela estrutura dela... Se eu cortar, eu posso colocar na geladeira? Pode colocar na geladeira. Sempre em pote fechado ou tapada também. Porque senão ela vai escurecer. Sim. Aí eu cortei uma maçã e não vou comer inteira. Eu posso guardar, principalmente quando tem criança que não consegue comer uma maçã inteira, a gente pode cortar, mas de preferência, colocar uma gotinha de limão. Porque a vitamina C vai fazer com que não escureça aquele lado da maçã. Ou dentro d'água. Também eu posso colocar num pote com água para deixar ali até um outro momento que eu vou consumir. São muitas informações. Tem uma perguntinha aqui, não sei se é a segunda Thalita que está comandando aqui conosco, Eliette de Tubarão, pode ser que a nutricionista saiba. Bom dia, Gi. Estás muito bela, obrigada. Queria saber da nutricionista quais as frutas e verduras que uma pessoa que tem diabetes pode comer. Ah, tá. Não é com relação à conservação, mas a Eliette quer saber, teria como responder? Então, Eliette, boa tarde, né? Então, em relação a diabetes, a gente tem uma questão muito relacionada com a quantidade que tu vai comer e com a quantidade de fibras que tem nessa fruta. Porque a questão do diabético, ele está relacionado ao índice glicêmico, né? Então, ao nível de glicose que tem na corrente sanguínea quando eu me alimento com aquela fruta. Existem algumas frutas que, por exemplo, eu vou comer a maçã, eu não como a casca da maçã, que é onde vai ficar a maior concentração de fibras. Então, eu acabo, quando eu me alimento com a banana, com a maçã sem casca, o índice glicêmico dela é muito alto, vai chegar na corrente sanguínea muito rápido, dependendo dos meus níveis séricos normais. Então, nesse caso, é onde a gente coloca fibra, colocar aveia, linhaça, psyllium, fibras para que a fibra segure esse índice glicêmico e eu não tenha os picos de glicemia, que no caso de um paciente diabético, o risco maior é justamente aumentar muito a glicose, eu não conseguir dar conta dentro da minha proporção de insulina. Sim. Ela não comentou se ela era tipo 1 ou tipo 2. Sim. Que daí também isso vai interferir no medicamento, se ela usa insulina. Tem tudo isso que tem que ser analisado, porque né? daí as escolhas também são diferentes. Se ela tem diabetes do tipo 1, que ela vai fazer uso de insulina, ela vai medir, ela vai controlar a sua glicose pela insulina. Se for através de alimentação, a gente vai fazer com fibra, com porções menores de frutas, então isso vai interferir no tratamento também. Já indo na reta final, Samira, passou rápido, gente. Então, assim, regra geral, né, a questão de misturar coisas também juntos, os gases também acabam de determinadas frutas e verduras, pode acelerar o processo de amadurecimento. Isso. E na regra geral, eu queria que você explicasse, então, mais uma vez para o nosso telespectador sobre essa conservação, né? A gente sempre tem que pensar para ser mais rápido, né, em relação à geladeira. Então, próximo do freezer, a temperatura vai estar mais alta. Então, nessa porção da geladeira, eu vou dar prioridade para os alimentos que vão estragar mais rápido ou que já estão bem maduros em relação às frutas. No meio, eu vou dar prioridade para os que já estão preparados e cozidos e mais abaixo, os legumes e verduras que eles não são tão sensíveis à temperatura. Batata, cenoura, beterraba, esses legumes esses tubérculos, né, que é mais raiz. Aí vai conseguir ter um alimento bacana, né, com valor nutricional, enfim, conservado. Acabou, Samira Menegas. Obrigada pelas suas informações. Volte sempre ao programa. Volto, pode me convidar. Muito obrigada. Conversamos então com a Nutri aqui nessa segunda-feira.